Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhor presidente, o que me faz ocupar a tribuna na tarde e noite de hoje é para trazer algumas informações a respeito de um dos grandes problemas que nós estamos vivenciando no nosso país. O trânsito brasileiro, senhor presidente, é qualquer coisa inacreditável. Ele deixa de ser uma atividade hoje exercitada por motoristas para transformar-se num corredor da morte. Eu não sei se isso, senhor presidente, é por falta de ação coercitiva ou relaxamento das autoridades responsáveis pela fiscalização no trânsito brasileiro. O fato é que, segundo estatísticas, nobre senador Paim, a cada 13 minutos no nosso país morre um brasileiro nas estradas ou nas calçadas. Isso transtorna a quem tem oportunidade de assistir ou de ouvir e ler nos meios de comunicação. Isso significa que, ao cabo desse pronunciamento, alguém neste país está morrendo atropelado ou através do trânsito brasileiro. O que é que motiva isso? Duas vertentes que são absolutamente responsáveis por isso. Primeiro, o alcoolismo, a irresponsabilidade de quem assume o volante de um veículo para fazer daquilo ali um momento de lazer. 2, a também irresponsabilidade de quem recebe uma carteira de motorista e que desenvolve altíssimas velocidades nas estradas que nós temos, que não são compatíveis com esse tipo de comportamento de quem conduz um veículo. Nos últimos 10 anos, esse terrível número aumentou em cerca de 30%. Especialistas não hesitam em apontar como causa principal para essa lastimável tendência o abominável combinação entre álcool e direção. Pois bem, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, diante desse quadro grave, fica o questionamento. Por que as estatísticas apontam para o aumento dessa ocorrência se há pouco mais de 3 anos temos em vigor a lei seca? Então, senhor presidente, das duas, uma. A lei que criou a lei seca, que estabeleceu a regra da lei seca, ou ela terá que ser revogada porque ela não está servindo para nada, ou, do contrário, quem tem a responsabilidade de fiscalizar relaxou e não está fiscalizando. Pois bem, a resposta não é simples, mas entendo que alguns aspectos devem ser colocados para reflexão, no sentido de alavancar o debate da questão com a seriedade e tentar construir, neste parlamento, soluções para o seu enfrentamento. O advento da chamada lei seca, promulgada em 2008, devido ao seu consequente choque de ordem, provocou resultados preliminares positivos. O aumento no aparato de fiscalização,
a mobilização de parte da sociedade e a divulgação maciça de suas penalidades evocaram, no primeiro momento, um sentimento de cautela por parte dos infratores. Mas, nobre senador Paim, a primeira coisa que se observa quando há um acidente com vítimas ou um acidente de proporções desastrosas, que chega a fiscalização ou policial federal que está nas estradas, ou que chega alguém para prestar o socorro às vítimas, muitas vezes o condutor está bêbado sentado ainda no banco do seu carro, sem ter condições de sair de dentro do seu veículo. E você não pode constituir a prova, porque diz a nossa Constituição que ninguém é obrigado a constituir prova contra si próprio. Ora, a proporção que acontece o acidente e que eu me nego a fazer o teste do bafômetro é porque eu tenho culpa. Quando a gente não tem culpa, ou quando o cidadão não tem culpa, ele não se nega a fazer o teste do bafômetro ou produzir a prova para esclarecer exatamente o que aconteceu. E fica por isso mesmo. Ele muitas vezes foge sem prestar socorro à vítima. E as autoridades responsáveis pela fiscalização do trânsito, em determinados momentos, também ficam impotentes para agir, porque infelizmente não acontece absolutamente nada. E o que é que acontece, nobre presidente, senador Diniz? É que nós estamos vendo um volume considerável de mortes de jovens com especialidade no trânsito maluco que temos no país, de norte a sul e de leste a oeste. Então, isso realmente nos traz assim uma preocupação. Primeiro, porque não tem o responsável, não sofre absolutamente nada. Primeiro, há uma coisa no nosso Código Penal que diz que o crime não é doloso, é culposo. Mas há uma coisa que deveria ficar muito claro. A proporção que eu estou dirigindo um carro e que o condutor do veículo toma bebidas excessivamente, ele sabe que ali ele corre o risco de matar ou morrer, porque ele não tem a mínima responsabilidade para conduzir o veículo. E ele insiste em conduzir bêbado pelas estradas e pelas ruas desse país. E as pessoas, muitas vezes, nobre senador Paim, se encontram, muitas vezes, na calçada de sua porta. Quando bem não espera, é atropelada e morta, com outras pessoas da família. E não acontece absolutamente nada. Então nós temos aí uma fábrica de fazer cadáveres, andando pelas ruas do país e pelas estradas do nosso Brasil. Então, isso chama atenção. Além do mais, o seguinte: quem paga a conta? Quem paga a conta daqueles que vão para os hospitais? Quem paga a conta dos mutilados, nobre senador Paim? Quem é que vai dar a manutenção daquela família que tinha um pai de família, um arrimo de família e que foi tragado pela responsabilidade de muitos condutores de veículos? Esta casa precisa, nobre senador, nós precisamos agir com absoluta urgência no que diz respeito a esse tipo de ações que é praticado hoje no Brasil. O crime, quando ficar caracterizado que houve má-fé, que houve irresponsabilidade, esse crime não pode ser culposo, mas sim doloso. O cara, o cidadão, o rapaz, a moça, quem for, que praticou este tipo de violência contra terceiros, nunca mais na vida ele poderia dirigir um veículo, nobre senador Diniz. Um dia desse eu conversava com alguma das pessoas que têm responsabilidade na condução desse tipo de procedimento no país e diziam: mas isso é uma decisão, senador, muito radical. Você caçar a carteira
de um motorista que, por uma razão qualquer, ele matou alguém. Ele provocou um acidente grave. Não. Que história é essa? Por quê? Que está comprovado que ele não tinha responsabilidade nem tem para conduzir um veículo. Que ao transformar aquele meio de transporte como um meio de comunicação para trabalhar, ou para lazer da sua vida, da sua família, ele transformou numa arma para matar. E normalmente ele se protege dentro do carro, mas quem está lá fora não tem proteção. Quando cai um avião, um acidente aéreo, por exemplo, uma aeronave, e que isso acontece muito raramente, porque é um dos meios de transporte mais seguro do mundo, há uma comoção social. Há uma coisa terrível. Meu Deus, caiu um avião e matou 200 pessoas. No período que o avião começa a cair para chegar no solo, já morreram dezenas de pessoas daqui na Terra. Se nós fizermos um levantamento, e eu vou trazer isso, porque estamos fazendo isso no meu gabinete, levantando estatisticamente, senador Paim, o número de pessoas que morrem por mês, o número de mutilados que vão para os hospitais, aqueles que vão por uma cadeira de roda decorrente de um acidente de trânsito. Nós vamos fazer isso aqui para que o Senado possa, através de uma ação conjunta dos senadores, de todos nós, possamos encontrar mecanismos legais para punir esses que são irresponsáveis, porque sabe que não pode beber para dirigir, porque sabe também que nós não temos pistas suficientes, nem capazes de desenvolver altíssimas velocidades. Quem tem essa vocação deveria participar dos torneios nobre presidente, da Fórmula 1 ou da Fórmula Indy, que ali sim você tem pista pronta para isso e você pode desenvolver a velocidade que bem lhe convier. Mas nas ruas do estado, nas ruas das cidades e nas pistas da nossa cidade, isso é absolutamente impraticável proceder desta forma. Senador... Mas eu tenho muita alegria em conceder a parte ao nobre senador Paulo Paim, que Vossa Excelência vai contribuir, sem dúvida nenhuma, para esta manifestação que eu estou fazendo na tarde de hoje. Eu cumprimento o seu pronunciamento. E veja bem a coincidência do seu pronunciamento. Amanhã é dia de finados. Quantos não chorarão amanhã os seus mortos em acidentes de trânsito? É dito pela população, e nós sabemos que é verdade, mais morrem pessoas em acidentes de trânsito no país do que nas guerras em outros países. Vossa Excelência também tem razão. Quem dirige bêbado é um irresponsável. E ele tem que responder pelos seus atos. Ora, você pega um carro, transforma numa arma, mata 1, 2, 3, 4, 5, 6, como eu vi nesse fim de semana, e fica por isso mesmo. Foi um momento em que eu não pensei bem, dirigi, não queria, mas matei. Ora, isso não pode continuar. E Vossa Excelência tem toda a razão. Nós vamos ter que endurecer cada vez mais na legislação. E Vossa Excelência vai além. Quem paga a conta? Quem paga é a Seguridade Social. Quem paga é o dinheiro da população que vai para a saúde, para a assistência e para a previdência. Quem paga é o INSS. E aí não tem dinheiro para uma saúde de qualidade para o nosso povo e não tem dinheiro para os aposentados, que Vossa Excelência fala, sabe que eu falo todo dia. Está uma briga, não votamos hoje a emenda do sequer 80%, mas vai votar na próxima quarta-feira lá na Comissão de Orçamento. Eu só faço o vínculo para dar toda a razão a Vossa Excelência. Quem paga é aqueles que contribuem do seu salário mensalmente com um percentual para a nossa Seguridade Social. Vossa Excelência tem toda a razão. Quantos e quantas pessoas que Vossa Excelência conhece, senador Aníbal conhece, que perderam amigos, parentes, filhos, pais em acidente de trânsito pela irresponsabilidade de alguém que estava bêbado. E não querer fazer o teste do bafômetro, alguém que assassinou alguém,
Se ele não quer fazer o teste do bafômetro, alegando a Constituição, eu quero saber qual é a lei que diz que ele pode matar as pessoas e não responder pelo crime cometido. Ele também está no campo total da ilegalidade. Tem que fazer o teste, sim, e vai ter que se submeter ao rigor da lei. E eu não vejo muito problema, não. E olha que eu não sou radical, como alguns pensam que eu sou, mas eu não sou da sua proposta de que um assassino que irresponsavelmente bebe e mata, como eu disse aqui, até meia dúzia ou mais de pessoas, e quer continuar dirigindo. E depois vai ali na frente, bebe de novo, mata de novo, e diz, mas eu não quero perder a minha carteira. Vossa Excelência tem toda a razão. É um bom debate, e meus cumprimentos para a coragem de trazer esse debate da carteira aqui para o plenário do Senado. Quero cumprimentar o nobre senador Paulo Paim pela manifestação de Vossa Excelência, que eu sei que é absolutamente sincera e de coração, e dizer aqui, ao encerrar essas minhas manifestações, de que voltarei, nobre senador, numa próxima oportunidade, com dados muito mais relevantes, para fazer ver ao Senado Federal, nobre senador Diniz, que nós precisamos tomar uma atitude, adotar uma atitude. Eu me lembro agora, Vossa Excelência, ao fazer as suas considerações, nobre senador Paim, que lá no meu estado, na cidade de Maceió, numa rua sem maior movimentação, uma garota empurrava um carrinho com uma criança na calçada, dando banho de sol naquela criancinha. Quando, ao sair numa esquina, um desses irresponsáveis, que era exatamente num dia de sábado, no domingo, pela manhã, ele vinha de uma grande farra, perdeu o controle do veículo, subiu a calçada e matou as duas criaturas de Deus. A criancinha e a menina que empurrava o carrinho. E fugiu, correu, sem dar a menor assistência. Que coisa terrível. Pois bem, 48 horas depois, se apresenta, disse que o carro quebrou a direção e foi para casa. E até hoje não respondeu por nada, absolutamente nada. Porque eu não me lembro, nobres senadores, que a estatística mostre quantos respondem por este crime absurdo. Crime da irresponsabilidade. E quantos nós temos visto também aí, nobre senador e Vossa Excelência, tem sido os defensores incansáveis dessa ação. E quando eu disse quem paga a conta, e eu sabia e sei perfeitamente, como disse Vossa Excelência, é a sociedade contribuindo, mas não contribui para a máquina de matar gente, contribui para uma melhor educação, contribui para uma melhor saúde. Todos nós pedimos uma saúde de graça para a população carente do Brasil, mas uma saúde de qualidade, não essa que nós temos hoje. Por quê? Porque o dinheiro que o contribuinte paga, que deveria ir com a maior reforço para a saúde pública, vai exatamente para atender a essa demanda. Os hospitais, por exemplo, nobre senador, em determinado momento não tem como atender. Não tem como atender, porque o volume é crescente de pessoas mutiladas, totalmente quebradas, com os acidentes de trânsito que tem no Brasil. E é preciso, nobres senadores, como disse Vossa Excelência, nós precisamos endurecer esse jogo, para que aquele que for comprovadamente responsável pela prática do acidente, pela morte, ele possa, sem dúvida nenhuma, nunca mais na vida ele pegar num carro, a não ser clandestinamente, mas autorizado com a carteira de habilitação nacional. Segundo lugar, ele terá que responder perante a justiça pelo crime praticado, porque ninguém de sã consciência pode admitir que alguém entre num carro, beba, inclusive conduzindo bebida dentro dos carros, como nós temos visto por aí afora. Garrafas de uísque e de cachaça, garrafas de latas, pacotes de cerveja. E o sujeito na direção, muitos deles,
numa mão na direção e a outra mão num copo de uísque. Isso não ser esse jogo, porque do contrário nós vamos ter problemas os mais diversificados possíveis no que diz respeito exatamente a essa ação nefasta dos responsáveis motoristas, porque tem profissionais de qualidade e que muitas vezes estão nas estradas carregando a carga de um lado a outro do Brasil para tirar dali o sustento da sua família, e em determinados momentos ele é cometido de um acidente grave e que muitas vezes ele morre. E a família fica à mercê do Deus dará. Isso é absolutamente impossível da gente continuar convivendo com esse tipo de coisas. Por isso, eu quero agradecer, nobre presidente, pela gentileza de Vossa Excelência ter tido a paciência de me dar mais alguns minutos, e quero cumprimentar nobre senador Paulo Paim. Espero que a gente possa fazer uma cruzada aqui dentro desta casa para encontrarmos os caminhos legais para ou deverá ser revogada, porque não tem importância nenhuma. É a mesma coisa, senador Paim, a lei do desarmamento. As pessoas que têm responsabilidade são muitas vezes conduzindo a arma para se proteger ou para levar valores das suas propriedades. Ele é interditado numa blitz, é preso em flagrante, e os marginais, os assaltantes, aquelas pessoas que usam o crime para sobreviver, absolutamente nada. Tem todo tipo de arma sofisticada. É preciso também que revejamos essa situação. Muito obrigado, senhor presidente, e quero desejar a todos amanhã é um dia, como disse Vossa Excelência, de finados, e quantos serão visitados, vítimas do acidente de trânsito e da irresponsabilidade de inúmeros motoristas que nós temos por aí afora. Muito obrigado.